Olá, professor, olá, professora. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina. Aqui, eu pessoalmente hoje estou começando um novo projeto. Nos últimos anos estive gravando as lições dos adolescentes, da revista dos adolescentes. Após 2 anos gravando aquela revista, agora estou começando esse projeto de gravar a revista dos juniores, entrando nessa equipe que já tem outros professores, Gabriel, professor Eduardo, professora Jennifer, que já tem sido bênção nessa classe. Então vamos estar aqui somando forças, somando conhecimentos e buscando sempre ajudar você, professor, você, professora, a se preparar para estar dando uma aula mais excelente, uma aula mais proveitosa, com mais conteúdos, mais dinâmica para o seu aluno. Nessa videoaula a gente vai estar tratando a respeito da lição de número 9, agora do primeiro trimestre de 2020, que tem como tema Abacuque, as queixas de um profeta. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Juvenis, da CPAD, que tem como tema nesse trimestre conselhos sociais e espirituais dos profetas menores. Como eu já comentei, o tema dessa lição é Abacuque, as queixas de um profeta. Ao longo desse trimestre a gente tem trabalhado todos os livros proféticos ali do Antigo Testamento, explicando o contexto, conteúdo, mensagem, uma disciplina, um trimestre um tanto teórico, um tanto de mais conteúdo para os seus adolescentes, mas que é de extrema importância para eles estarem estudando e lendo a Bíblia de forma mais proveitosa, de forma mais rica, de forma mais que possa construir conhecimento e edificar a vida deles. E nesse vídeo a gente vai estar tratando a respeito do livro de Abacuque. O texto bíblico dessa lição é leitura bíblica em classe, Abacuque, capítulo 1, versículo 1 até o 4 e versículos 13 até o 17. O destaque da lição é: certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo-a te responderá. Profeta Isaías, capítulo 30, versículos 19. Os objetivos dessa lição são: primeiro, conscientizar sobre a confiança no Deus que responde às orações. Segundo, explicar que o tempo de Deus é diferente em relação ao do ser humano. E terceiro, mostrar que o justo é recompensado por sua fé. Livro de Abacuque é um dos livros mais legais do Antigo Testamento, dos profetas menores, que eu particularmente gosto bastante. Existem alguns livros meio difíceis, talvez que são um pouco mais complicados, têm mensagens um pouco mais intrincadas, mas mesmo que você não conheça muito bem o contexto do que estava se passando no livro de Abacuque, se você ler, você consegue entender, você consegue tirar proveito para a sua vida. É um livro relativamente simples que você não precisa de um conhecimento muito grande, prévio do contexto. Claro, se você souber o contexto, e a gente vai estudar ele aqui, você vai tirar um proveito muito maior da leitura desse livro. Mas não é necessário que você conheça todo o contexto para você ler o livro e já conseguir tirar verdades profundas e práticas para a sua vida. Primeira dica que eu dou para essa aula: leia o livro com seus adolescentes. Eu diria não em voz alta, porque quando eles leem em voz alta, normalmente eu particularmente, na experiência que eu tenho com os meus alunos, quando eles leem em voz alta, normalmente um lê e os outros estão em algum outro lugar do mundo pensando em qualquer coisa, menos prestando atenção na leitura. Faça um tempo, 5, 10, 15 minutos, você conhece os seus alunos, conhece mais ou menos o tempo de leitura deles. Eu recomendaria em torno de 10 minutos, não muito mais, não muito menos, talvez 15, 5 minutos eu acho muito pouco. Para eles lerem o livro de forma de Abacuque, de forma atenta, de forma procurar conhecer mais. Porque pergunte para os seus alunos: quantos já leram um livro de Abacuque até chegar na aula? Talvez seja interessante você já dizer para eles lerem o livro antes de chegar na aula, mas ainda assim, na aula tem esse momento de leitura. É um livro pequeno, é um livro curto, questão de 10 minutos, 15 minutos, eles já podem fazer uma boa leitura, uma leitura proveitosa desse livro. E oriente eles a marcar trechos que falaram com cada um e eventuais dúvidas. Vocês podem estar conversando a respeito, podem estar dialogando e discutindo a respeito de dúvidas que possam ter surgido, ensinamentos que Deus pode falar ao coração do seu adolescente. Professor, é muito importante que você leia tanto quanto possível as Escrituras na sua aula. O Espírito Santo age através das Escrituras. Se você quer ver seus alunos
seus alunos serem transformados, serem mudados, serem edificados através das suas aulas. Invista todo o tempo que você puder no ensino, na leitura das Escrituras. Por quê? Deus tem compromisso com as Escrituras. É claro, você deve se capacitar, você deve ter muito conteúdo. Eu procuro me capacitar, estudar, estudo. Acho que a coisa que eu mais faço depois é estudar, depois de trabalhar, que eu também faço bastante. Mas é muito importante a gente ter consciência que, em última instância, quem muda as pessoas é o Espírito Santo. E ele age através da palavra de Deus. Ele age, irmão, ele age através da palavra de Deus. Tire esse momento de leitura com os adolescentes. Leitura silenciosa, fazer uma leitura orante do capítulo 3. Pensa que é legal, pensa que é interessante. Uma leitura, usar o Lectio Divina, a professora Jennifer entende mais desse método, mas é uma coisa muito legal fazer uma leitura orante do terceiro capítulo. Ele é uma oração, ele é um cântico. Você pode fazer isso com salmos também, mas no capítulo 3 específico você vai ter um material muito rico para você estar meditando meditando e, digamos, até remoendo aquele texto e deixando o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Mas vamos aqui ao conteúdo da lição. Deus fala conosco através da simplicidade. Por isso que é muito importante você sempre investir tempo na leitura das Escrituras, tanto em casa quanto nas suas aulas. Invista nisso com os adolescentes. Primeiro ponto, contexto histórico. Qual é o contexto do livro de Abacuque? A lição explica um pouco disso. Vamos relembrar um pouco o que acontece na história do povo de Deus, do povo de Israel, no Antigo Testamento. Deus chama Abraão e diz para Abraão que, através dele, ele criaria o seu povo, através dos herdeiros de Abraão, mais específicos, os filhos de Isaac, seriam o povo de Deus. E a descendência de Abraão se multiplica de forma muito veloz e muito abundante. Até certo ponto que eles chegam no Egito, são escravizados ali, e Deus, a certo ponto, resgata aquele povo do Egito e promete levá-lo para a terra prometida que ele já havia prometido anteriormente para Abraão. E quando eles chegam lá, eles se estabelecem, Deus dá leis, Deus dá rituais, Deus dá cerimônias, Deus estabelece aquele povo enquanto nação. Se você ler o Pentateuco, principalmente Levítico e Números, você vai ver Deus estabelecendo uma nação, um país, com leis, com governo, com todo o aparato estatal, o aparato de governo que um país precisa ter. Depois de um tempo, o povo de Israel pede reis, e então Deus nomeia Saul, depois Davi, e você vai seguindo a história. Depois, já no reinado de Salomão, e antes disso, mas principalmente no reinado de Salomão em diante, o povo de Deus cai muitas vezes em idolatria, tanto que o reino acaba sendo dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. Aqui nós já temos a história do reino dividido. E o reino de Judá, tanto quanto o reino de Israel, eles caem em idolatria, rei após rei, rei após rei. Se você ler o livro de 1ª e 2ª Reis, o livro de 1ª e 2ª Crônicas, você vai ver muitas vezes a frase "e o rei X viveu tantos anos, fez tais coisas e fez ainda pior do que os seus antecessores. E fez ainda pior do que os seus antecessores. Cometeu pecados ainda mais terríveis que os seus antecessores." É claro que existia um ou outro rei que voltava-se para Deus e o povo voltava-se para Deus, mas após aquele rei a coisa desandava toda. E qual é o contexto do livro de Abacuque? Justamente nós estamos num desses reis reformadores, que trouxeram o povo de volta para Deus, aboliram a adoração aos ídolos, e nós estamos dentro do contexto do rei Josias. Se você quiser entender um pouquinho melhor, você pode ir lá no livro de 2ª Crônicas, capítulo 34. Se você considerar interessante, se você considerar relevante para os seus alunos, você pode pedir para eles lerem também. É um capítulo, é curto, coisa pequena, talvez até em voz alta, porque daí já vai ter um pouco de dinamizar a aula. Mas então, Abacuque, ele profetiza provavelmente um pouco mais perto do final do reinado de Josias. Já naquela época o povo tinha se voltado para Deus, mas já estava começando a de novo cair em idolatria. E então o que Deus faz? Deus começa a preparar um povo, preparar uma nação para atacar o povo de Israel, de Judá, para trazer juízo a essas duas nações. Primeiro o povo de Israel cai e depois o povo de Judá.
Os livros dos profetas menores, quase todos se passam ou antes, ou no meio, ou depois do exílio. O ponto de referência quando você vai estudar os profetas é sempre o exílio. A professora Jennifer já explicou bastante isso a respeito na lição de número 7. É 7 ou 6, não me recordo, mas uma das duas. Então, Abacuque já era profeta de Deus, muito possivelmente cantor no coro do templo, e ele começa a perceber, a ver um povo muito violento, muito cruel, muito perverso, que atacava nações inteiras, as destruía, as deixava enterradas arrasadas, matava pessoas inocentes. E Abacuque, ao ver isso, ele questiona Deus algumas vezes e Deus dá respostas. O que nós vamos ver no livro de Abacuque são as respostas e as perguntas de Abacuque e as respostas de Deus. Você vai ver já no começo do livro. Até quando perguntarei, gritarei violência e tu não responderás? É um texto muito forte, é um texto muito profundo, de uma angústia muito grande, muito avassaladora. Abacuque já podia sentir, já no tempo dele, aquilo que se sobressairia sobre o povo de Deus, pelo pecado do povo, pela iniquidade do povo, o juízo que Deus traria através de um povo cruel e perverso, que seria usado por Deus para trazer juízo. Quais são, segundo aqui, os tópicos do livro? Tópico 2 da lição, a estrutura do livro. Primeiro, as queixas de Abacuque. Capítulo 1, versículos 1 até o 4. Ali você vai ver aquele, até que a gente está ali na leitura bíblica em classe. As primeiras perguntas de Abacuque, as perguntas que Abacuque faz para Deus, questionamentos profundos e convictos e ansiosos e temerosos daquilo que estava por vir. O segundo tópico do livro, a resposta de Deus é a réplica do profeta. O que Deus faz? Capítulo 1, versículos 5 até o 17. Deus responde as perguntas de Abacuque, e Abacuque em seguida comenta, tá, uma réplica das respostas de Deus. Terceiro tópico, a espera da resposta de Deus. Quando Abacuque diz que ele vai até a torre de vigia esperar que Deus dá a resposta. Abacuque faz então novas perguntas e faz novos questionamentos e fica à espera da resposta de Deus. O quarto tópico, os 5 ais, quando Deus promete que da mesma forma que ele trará juízo sobre Israel através de uma nação ruim e perversa, ele mesmo trará juízo sobre a nação opressora de Israel pelos pecados que eles cometerem contra Israel. E o quinto tópico, uma oração como um canto litúrgico, uma oração como uma forma de relembrar a confiança, de depositar a sua fé em Deus. E é muito interessante essa estrutura, porque poucos livros da Bíblia começam com alguém já questionando a Deus. Eu consigo me lembrar do livro de Jó, mas ainda assim em Jó você tem todo aquele prólogo dizendo que Deus autoriza Satanás a tirar o que Jó tinha e colocar ele sobre aquela grande prova. Então Jó, em determinado momento, depois de alguns capítulos de muita aprovação, ele vai realmente questionar a Deus. E vai tomar uma repreensão depois. Mas Abacuque não tem nada disso. Abacuque já começa questionando Deus de forma profunda, de forma convicta, de forma muito direta. E Deus responde, mas não responde aquilo que Abacuque desejava. Abacuque queria que Deus desse uma mensagem de que não, eu vou fazer o povo se arrepender e então esse juízo não virá. Ou não, eu vou fazer esse povo se voltar para os meus caminhos, então eu impedirei esse povo cruel e perverso que está indo até vocês. Mas não, Deus diz, esse povo não se arrepende, é teimoso, é repetente em seus pecados, então haverá juízo. Mas duas coisas Deus também fala. Aquele que é fiel a Deus seria guardado e o povo que seria usado para juízo também sofreria juízo pelos que eles fariam. E aqui nós chegamos até já na mensagem do livro de Abacuque. Qual é a mensagem central do livro de Abacuque? Eu separaria de duas. Primeiro, o justo viverá pela fé. E segundo,
que agora eu vou desenvolver até primeiro. Deus não pune quem tem perguntas. Muitas vezes nós temos questionamentos sinceros, nós temos questionamentos profundos e que perguntas que nós temos a respeito de Deus, a respeito do que Ele faz, a respeito da forma como Ele age. E quantas vezes você é adolescente, quantas vezes você professor, não tem orado e colocado em oração, colocado perguntas? Quando nós vemos Abacuque, nós vemos que nós queremos um Deus que não pune quem faz perguntas. Não é pecado questionar, inclusive a Deus. Nós vemos em Abacuque um Deus que responde questionamentos, um Deus que busca orientar os seus e cuida e guarda, até intelectualmente. Deus nos fez seres pensantes e seres emocionais, a gente deve fazer bom uso disso. Ora, nossa cabeça tem um cérebro, faz tanta coisa, dizem que a gente não usa ele da forma adequada, inclusive. Nós cristãos também devemos fazer bom uso da nossa inteligência, bom uso do nosso intelecto, bom uso dos nossos pensamentos. Mas isso, por vezes, vai nos deixar com questões e com dúvidas, inclusive a respeito de Deus. E Deus pode dar respostas, e eu creio que Deus dá respostas através da sua palavra, através de cristãos maduros, através de uma aula, através de uma pregação. Não sei, mas Deus responde. Deus não é distante dos nossos questionamentos. Deus não está observando tudo à distância e esperando o momento em que nós vamos cair e nós vamos tropeçar. Não, Ele está próximo de nós, Ele nos ouve. Muitas vezes a resposta que nós recebemos não é a que nós queremos. Mas Deus sempre está conosco. Não é pecado o seu aluno ter dúvidas, não é pecado o seu aluno ter perguntas. Quantas vezes nossos adolescentes, nossos jovens têm sido incentivados a não ter questões, não faça isso, porque senão você vai se desviar, você vai ficar em pecado. As pessoas não se desviam por ter perguntas, as pessoas se desviam por não saber procurar as respostas no lugar certo. Na palavra de Deus, através de cristãos maduros, que fazem estudos, que desenvolvem ensinamentos que nós devemos buscar. Inclusive na área da ciência. Quantos alunos seus não têm enfrentado crises de fé? Têm chegado da escola, no colégio, têm ouvido questionamentos de professores, argumentos fortes a favor do ateísmo? Não vou dizer que são argumentos fortes. E muitas vezes eles chegam na igreja e ouvem argumentos fracos a respeito da existência de Deus. Ora, se ele pesar as duas coisas, é claro que ele vai perder para um lado e não para o outro. Nós devemos nos capacitar e nós não devemos repreender aqueles que têm perguntas, aqueles que têm dúvidas, aqueles que têm questionamentos. Não, pelo contrário. Nós devemos incentivar eles a buscar respostas sinceras em Deus, em sua palavra, e em outros cristãos que talvez já fizeram essa pergunta e Deus orientou, Deus guiou e Deus mostrou respostas. E o segundo tópico, o justo viverá pela fé. Fala a respeito de confiança, da confiança que nós temos em Deus. Até que ponto nós confiamos em Deus, mesmo em momentos horríveis, mesmo em momentos ruins, mesmo em momentos onde tudo parece mal, tudo parece cruel ao nosso redor. E nós não podemos ser deixados levar pelo pessimismo. Ora, quantos crentes que eu vejo estão extremamente pessimistas. Não, esse mundo aqui, tudo vai acabar, tudo vai piorar, não adianta, não tem esperança. Não, nós temos esperança sim, irmão. Nós queremos um Deus todo-poderoso, que cuida dos seus. Nós queremos um Deus amoroso, bondoso, que vai proteger os seus com unhas e dentes. Claro que eventualmente pode deixar passar por tribulações, mas mesmo essas estão sob o controle dele. Nada escapa ao controle de Deus, irmão. Mesmo as dificuldades. Nada escapa à sua soberania, à sua misericórdia, à sua graça, à sua bondade, mesmo as coisas que nós não gostamos. Nós precisamos sempre confiar em Deus, sempre, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Assim como o profeta faz em Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nos campos, ainda que não haja comida, eu me alegrarei, eu confiarei, eu terei prazer em ti e na lei de Deus. Por que ele tinha confiança? Porque ele conhecia a Deus, porque ele conhecia aquilo que Deus era capaz, aquilo que Deus já tinha feito. E aqui eu queria propor uma dinâmica para você, professor, você, professora. Você e os seus alunos, o que você lembra que Deus já fez por você? O que eles lembram que Deus já fez por eles?
o que eles conhecem a respeito de Deus. Não só a respeito da palavra de Deus, é claro, a palavra de Deus é muito importante, ela é central, mas nós também temos que ter exemplos na nossa própria vida para nos lembrar daquilo que Deus já fez através de nós. Nós podemos perceber que Deus já tem agido na nossa vida e na nossa história através de muitos anos. Então não é agora que nós seremos deixados de lado e nós seremos abandonados por Ele. Aquele que começou a boa obra, certamente terminará a boa obra em nossas vidas. Eu tenho um hábito, eu uso o bloco de notas do celular, tenho o hábito já de muitos e muitos anos, acho desde 10 anos já, usar o bloco de notas onde eu guardo mensagens que eu recebo de amigos, de colegas, de conhecidos, trechos de livros que falaram comigo, trechos da Bíblia que falaram comigo, pensamentos que eu tenho, perguntas que eu tenho, e deixo lá. De tempos em tempos, em momentos até que às vezes eu posso estar mais vacilante na fé, e eu pego e paro e releio todas essas coisas. E vejo quantas provas Deus já me fez passar de forma... Ele foi fiel, Ele foi bondoso, Ele foi gracioso comigo. Quantos pecados que através desse processo de santificação Ele já trabalhou na minha vida, e hoje eu já posso ver que eu venci, e eu posso ter coragem de que eu vou vencer outros. Quantas dificuldades que eu posso ver que Ele já venci no poder do Espírito. Eu fui capacitado, fui orientado, fui guiado, fui ministrado para crescer em graça e em conhecimento. E eu posso ter confiança que ainda hoje Deus não só vai fazer, mas está fazendo isso. Incentive seus alunos a ter um diário, usar o bloco de notas do celular, alguma forma de ter formas de poder se lembrar, de rememorar tudo que Deus tem feito na sua vida. O profeta de Abacuque podia dizer: faz de novo, Senhor, aquilo que não fizesse nos dias antigos. Ele lembrava, ele sabia o que Deus tinha feito. Nós também precisamos, na nossa vida, nos nossos dias a dia, sermos lembrados daquilo que Deus faz em nossas vidas todos os dias. E aqui eu vou terminando a nossa aula. Nossa para ela uma aula de dicas, de orientação para você, professor, você, professora. E eu espero que tenha sido bênção. O livro de Abacuque é um livro curto, você pode gastar um bom tempo fazendo a leitura dele com seus alunos. É uma leitura profunda, uma meditação profunda, um estudo profundo do livro. E eu tenho certeza que eles serão ricamente abençoados por este estudo, por essa leitura. O Espírito Santo irá sim ministrar da vida de você, professor, de você, professora, e dos seus alunos e alunas. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família, você tem sido um professor fiel, um professor excelente e que busca se capacitar, trazer mais conteúdo e mais aulas, melhores aulas para os seus alunos. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários, tanto do YouTube quanto do site da Escola Bíblica. Eu costumo acompanhar cada 3, 4 dias, eu sempre vou lá dar uma olhada no que surgir de perguntas. Tem também no site, tem na lição aí, se você entrar, vai ter o meu e-mail de contato. Na verdade, você vai preencher o formulário no site e eu recebo no meu e-mail. Você pode acompanhar por ali. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, outros professores que você conheça, pessoas que talvez precisem, queiram entender um pouco melhor o livro de Abacuque, porque apesar de a gente estar trabalhando aqui a aula, nós vamos falar, a gente conversou aqui em geral a respeito do livro. Vai ser útil para também outras pessoas. Se você tiver interesse, se inscreva no canal da nossa igreja aqui no Blumenau. Assim você vai ter acesso não somente às videoaulas do juvenis, mas de outras classes e às pregações do nosso templo sede. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado, ricamente edificado. Que Deus abençoe você e sua classe e até uma próxima aula.